Brasília amanheceu em choque nesta quinta-feira, 7 de maio de 2026. A Polícia Federal colocou o senador Ciro Nogueira no centro da nova fase da Operação Compliance Zero, investigação que já é considerada um dos maiores escândalos financeiros da história recente do Brasil. E o caso ganhou uma dimensão ainda mais explosiva, porque Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, negocia uma delação premiada com a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República. Segundo os investigadores, Ciro teria recebido pagamentos mensais, uma emenda parlamentar teria sido escrita dentro do Banco Master e mensagens vazadas falam sobre valores de até R$500 mil por mês para Ciro Nogueira. Mas o detalhe que incentivou as redes sociais foi outro. Meses atrás, o próprio Ciro Nogueira declarou publicamente: se surgir alguma denúncia comprovada contra mim, eu renuncio ao meu mandato. Agora, a pergunta domina Brasília. A delação de Vorcaro pode derrubar Ciro Nogueira? E ele realmente teria coragem de renunciar? Hoje vamos entender tudo o que aconteceu nas últimas horas. Fala, tropa do canal Hora Certa. Hoje o assunto é a bomba política que explodiu em Brasília. Polícia Federal, delação premiada, Banco Master, mesada de até R$500 mil a um dos homens mais fortes do Centrão no centro da investigação. A situação de Ciro Nogueira ficou séria? A delação de Vorcaro pode destruir sua carreira política? E por que essa notícia virou um terremoto nas redes sociais? Já deixa seu like, se inscreva no canal e bora entender o caso político mais explosivo do momento. A quinta fase da Operação Compliance Zero colocou oficialmente Ciro Nogueira como investigado. Segundo a Polícia Federal, o senador seria o destinatário central de vantagens indevidas dentro do esquema ligado ao Banco Master. Ciro Nogueira teria recebido vantagens indevidas de Vorcaro, com pagamentos mensais que estão na faixa de R$300 a R$500 mil, além de viagens internacionais, hospedagens, despesas em restaurante, voos privados e uso de imóveis de alto padrão, e que haveria uma relação de troca que seria favores políticos, atuação parlamentar em benefício de Vorcaro. É claro, né? Afinal de contas, no alto escalão da política, quem tem mais influência quer mais privilégios, e pessoas como Daniel Vorcaro sabem exatamente disso. E é aí aonde eles se infiltram através da ganância dessas personalidades. A operação cumpriu mandatos de busca e apreensão, bloqueios milionários de bens, medidas contra aliados e familiares, prisão de Felipe Vorcaro, primo de Daniel Vorcaro. Segundo os investigadores, mensagens trocadas entre Felipe Vorcaro e Daniel Vorcaro sustentam a suspeita da Polícia Federal. Em uma das mensagens, Felipe Vorcaro pergunta a Daniel: vai continuar os R$500 mil ou pode ser só os R$300 mil? Em outra mensagem, Felipe pergunta: é para continuar pagando o restaurante do Ciro? A PF interpreta a conversa como possível referência a pagamentos regulares ligados ao senador. Ou seja, meus amigos, o caso saiu do campo financeiro, entrou diretamente na política e agora ameaça atingir o coração do Centrão. E é claro que a defesa de Ciro Nogueira nega qualquer irregularidade e afirma que o senador não participou de atos ilícitos. Afinal de contas, cá entre nós, hein? Você já viu alguém que tem seu nome citado em algum caso de ato ilícito confessar de prontidão? Dizer antes de qualquer investigação: eu sou o culpado, eu fiz isso de errado, ou podem me prender. É sempre a mesma coisa, né? A defesa nega qualquer irregularidade, o que estão fazendo sempre é uma tentativa injustiçada de manter a reputação manchada e blá blá blá. O que mais preocupa políticos em Brasília hoje não é apenas a operação da Polícia Federal. O maior medo é a possível delação premiada de Daniel Vorcaro. Segundo informações divulgadas hoje, Vorcaro entregou oficialmente a proposta de delação à Polícia Federal. E a polícia acredita que ele ainda pode revelar muito mais sobre os esquemas envolvendo o Banco Master e principalmente autoridades envolvidas. Os investigadores avaliam que políticos importantes podem e devem ser atingidos. Alguns aliados de Ciro já admitem nos bastidores preocupação com os impactos políticos da colaboração premiada de Daniel Vorcaro, até porque as delações premiadas normalmente mudam completamente o rumo das investigações, porque elas revelam bastidores, confirmam mensagens, mostram fluxo de dinheiro, entregam
conexões políticas. E no caso do Banco Master, o tamanho do escândalo aumenta ainda mais a pressão. Segundo as investigações, o rombo ligado ao caso pode ultrapassar 40 bilhões no FGC. Se Vorcaro realmente decidir colaborar profundamente, essa operação pode atingir muito mais gente do que apenas o Ciro Nogueira. Essa colaboração poderá atingir pessoas dos 3 poderes. Você consegue entender a dimensão disso tudo que nós estamos falando aqui? O vídeo de uma declaração antiga de Ciro Nogueira viralizou novamente hoje. Isso aconteceu porque o senador havia prometido publicamente renunciar caso surgissem denúncias comprovadas contra ele. Meses atrás, quando a polêmica envolvendo o Banco Master e Daniel Vorcaro começou, Ciro disse em um vídeo lá atrás: se surgir algum dia na vida alguma denúncia que seja comprovada contra o senador Ciro, eu renuncio o meu mandato. E agora, essa frase virou um problemão para ele, justamente porque as buscas da Polícia Federal aconteceram exatamente contra ele. Mensagens foram divulgadas, investigações avançaram e o nome do senador virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E agora, meus amigos, a oposição já começou a pressionar, cobrando coerência, cobrando explicações e questionando se Ciro manterá a promessa feita publicamente. Até o momento, não existe nenhuma condenação judicial, de fato. O senador segue apenas investigado. Mas, em Brasília, muitas vezes o desgaste público acontece antes mesmo do julgamento oficial. Pela primeira vez em muitos anos, aliados admitem preocupação real com o futuro político de Ciro Nogueira. O caso mistura elementos extremamente perigosos politicamente: dinheiro, banco, mensagens vazadas, emenda parlamentar e possível delação premiada. Ciro ainda possui força política enorme, continua influente no Congresso e tem apoio dentro do Centrão. Mas os riscos existem e pode levar a um desgaste da sua imagem, pressão pública, avanço nas investigações, novos vazamentos, delação de Vorcaro, possível ampliação das investigações. A Polícia Federal afirma que uma emenda favorável ao Banco Master teria sido produzida dentro do próprio banco antes mesmo de chegar ao Senado. E isso gera uma pergunta extremamente grave: até que ponto interesses privados influenciam decisões públicas em Brasília? O maior risco para Ciro hoje talvez não seja apenas jurídico, seja político, porque na era das redes sociais, reputação pode desmoronar muito antes de qualquer condenação. A nova fase da Operação Compliance Zero transformou Ciro Nogueira em um dos nomes centrais de maior escândalo político-financeiro do momento. A investigação ainda está no começo, não existe condenação e todos os envolvidos têm direito à defesa, mas a situação ficou muito mais grave após as mensagens sobre pagamentos, a suspeita da Polícia Federal e principalmente a possibilidade de delação de Daniel Vorcaro. E agora a pergunta domina Brasília: Ciro Nogueira vai resistir politicamente ou essa crise pode destruir sua carreira? Comente aqui embaixo sua opinião, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, porque essa história ainda pode explodir muito mais nos próximos dias. A gente se vê no próximo vídeo, vou ficando por aqui e fui!